Hoje recebendo a Vanessa aqui, que tem essa missão muito especial na TV Pai Eterno de apresentar o programa Alô Devoto, que é um momento onde nós vamos apresentando para você todas as obras evangelizadoras do Pai Eterno. E a Vanessa visitou o Centro de Assistência Social de Campinas, conhecido como CRASC. E também foi conhecer o acervo redentorista aqui em Goiânia. Essas visitas têm um propósito, né, Vanessa? É verdade, padre. Vou começar falando primeiro pelo CASC, né, aqui de Campinas. É um local que tem assistência, tem bazar, tem um cantinho do artesanato, tem aulas de pilates, tem diversas aulas e atendimentos também para aquelas pessoas que tanto necessitam. E eu fui visitar nessa semana, foi o Alô Devoto de hoje, uma aula de pilates. Até me aventurei um pouquinho lá, viu, padre? Olha que bacana. Até me aventurei um pouquinho lá no pilates e conhecer como é agradável, padre, quando nós nos reunimos num local. Lá fica centralizado realmente na igreja, né? Matriz de Campinas, Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que tem essa oportunidade de reunir senhores, senhoras que precisam da prática do exercício físico por conta da saúde, porque quer melhoria de vida, né? E perceber que o ambiente é totalmente diferente. Isso os alunos comentam, a professora comentam, dessa oportunidade que eles têm também de convivência e de estarem ali, crescendo na saúde e também crescendo na espiritualidade. Então é um centro de assistência bem vasto, bem amplo, que a gente vai mostrando, padre, pouquinho a pouquinho no Alô Devoto aqui para o pessoal ver os trabalhos tão importantes que os missionários redentoristas têm por aqui, viu? Que coisa boa, Vanessa. E como é que as pessoas que necessitam dessa assistência fazem para ter acesso a esse centro? É só procurar a secretaria do CASC, o CASC fica ali dentro mesmo da igreja Matriz de Campinas, procurar a secretaria, que lá você vai ter todas as informações e também de tudo aquilo que é oferecido, até mesmo curso profissionalizante, hein? Fique ligado, você que é de Goiânia e região, pode se dirigir até o CASC. Que coisa boa, Vanessa. E isso é muito importante a gente saber. Por exemplo, você que mora aqui em Goiânia, você pode ter acesso a esses espaços, né? E mesmo você que não mora aqui em Goiânia e região, é importante você saber como os missionários redentoristas estão trabalhando, né? E fazendo com que a missão evangelizadora ela aconteça de diversas formas. Não somente pela pregação do evangelho, mas ajudando pessoas, né, a cuidar da saúde. Isso é muito importante, né? Isso é cuidar da pessoa. Então, que você possa conhecer um pouco mais sobre isso. Vanessa, você também foi visitar o nosso arquivo provincial, né? Isso, fui. Conhecer um pouco da história dos missionários redentoristas, que esse ano completam 130 anos de presença redentorista aqui em Goiás. A chegada dos primeiros redentoristas aqui em Goiás, né? E esse foi meu motivo, padre, de visita a esse arquivo da província. Padre, eu vou falar, fiquei emocionada, viu? Porque a gente conhece tantas coisas maravilhosas. Por exemplo, chegamos lá, a gente sabe que os missionários redentoristas que vieram para cá, vieram da Alemanha. Só que lá também chegou o acervo agora lá do Nordeste, que ainda está sendo organizado em todo aquele arquivo, e eles já falaram que foram os holandeses que foram lá para aquela região. Então a gente vai vendo assim, a questão cultural, de como é importante, né, padre, cada passo que os missionários redentoristas foram dando ao longo do tempo. São 130 anos de história. Eu fiquei encantada com as crônicas, não sabia, viu, padre? Muitas crônicas ali, escrito na língua nativa dos padres, ou até mesmo em latim, que já foram traduzidas, estão lá, como era o dia a dia dos missionários redentoristas na chegada aqui. Mas o que mais me impressionou mesmo foi poder ver, né, um missal do Beato Gaspar, que estava ali à disposição. E o Beato Gaspar, que é um missionário redentorista, que tinha o sonho de vir ao Brasil evangelizar. Porém, não estava dentro da vontade de Deus que ele pudesse vir até o Brasil evangelizar. E ele ofereceu esse missal para Padre Pelágio Salter, que era o seu formando.
E esse missal, então, foi usado e temos aqui como relíquia, como arquivo. E a gente vê, né, como é importante, como estão ligados um beato que hoje ofereceu missal a um venerável e os dois redentoristas. Isso tudo faz parte da história, né, padre? Que coisa boa, interessante. E você pode acompanhar imagens aí de como é feito o cuidado desse material que chega ao nosso arquivo. Nós tivemos aí a junção, né, das províncias, antiga vice-província de Recife e vice-província de Fortaleza, com a província de Goiás, ambas com fundadores diferentes, a vice-província do Recife, vindo os holandeses para lá, a vice-província de Fortaleza, os irlandeses e aqui em Goiás, os alemães. Então, 3 países, 3 culturas diferentes que se unem agora né, em prol da missão, né? E tem que cuidar dessa história, né? Porque nós só estamos aqui hoje porque existiram homens que deram a sua vida lá no passado, né, enfrentando as dificuldades do seu tempo para anunciar o Evangelho, para ajudar o próximo. E nós hoje recebemos os frutos, né, desta evangelização. Então isso é muito importante, cuidar da história, né? Não só porque a história é feita de pessoas. Sim. Cuidando da história, nós estamos cuidando das pessoas que, embora não estejam mais entre nós, mas a sua presença, a sua memória, ela permanece e precisa ser lembrada para os de hoje, né? Padre, e foi tão importante poder conhecer um pouquinho dessa história, porque, por exemplo, os alemães que vieram, os missionários redentoristas na sua primeira turma, eles conseguiram chegar de trem até ali no Triângulo Mineiro. Depois eles levaram 21 dias no lombo do cavalo para poderem chegar aqui em Goiás. Padre, numa época que não tinha telefone, em que não tinha usina hidrelétrica, inclusive foram os missionários redentoristas que fizeram a primeira usina hidrelétrica aqui na região, onde não tinha acesso a tanta iluminação. Então a gente percebe que o missionário redentorista, ele veio não só para falar de Deus, mas ele veio para mudar a história, mudou a economia, mudou a educação, mudou aqui toda uma maneira das pessoas até tratarem o gado, na época que o gado ficava assim, solto. E eles não, eles chegaram, ensinaram as pessoas a cultivar o alimento para o animal, a ter os seus animais dentro, né, da sua casa, da sua região. E tudo isso faz parte da nossa cultura. Os missionários redentoristas estão presentes aqui na formação do nosso estado, da nossa cidade de Goiânia também. Que coisa boa. Isso é importante que a gente conheça, né, e valorize um pouco da nossa história redentorista, que faz parte aqui, né, desse contexto de Goiânia, mas também a história do Recife, a história de Fortaleza, né, que semearam a semente que hoje continua a germinar entre nós. Vanessa, então, quem quer conhecer um pouco mais vai acompanhar o Alô Devoto, né? Vai acompanhar o Alô Devoto, que a gente está falando desde o mês de julho aí sobre esses 130 anos. Cada mês a gente vai contando um pouquinho dessa história. Acompanhe, então, todos os dias.